Vamos orar. Senhor Jesus, te dou graça, Pai, Aleluia. por a vida de tu Hijo, Deus, que tem transportado desta casa. Glória a Deus. Senhor, não de uma maneira, Senhor, retenida, mas de uma maneira abundante. Senhor, porque nesses tempos que o Senhor tem hablado com ele, Senhor Deus querido, ele tem invertido todo. Ele dijo, eu darei todo. Tudo o que um dia ele recebeu, Senhor, ele quer invertir todo isso. Muitos guardam o que aprendem, muitos guardam o que um dia aprendeu, Senhor, mas ele dijo, eu não, eu vou transformar. Senhor Deus querido, graça por este transformo, graça por esta graça abundante, Senhor, que tu derramaste em nossas vidas. Assim eu te dou graça e bendecimos a vida do servo em Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aplaude a Jesus. Bom dia a todos. Buenos días a todos. Podemos assentar. Eu ainda estou impactado por tudo que aconteceu ontem. Aún estoy impactado por todo lo que ha sucedido ayer. Já fazia muito tempo que eu não passava tantas horas ensinando Bíblia. Yo mucho tiempo que no pasaba tantas horas enseñando Biblia. O que mais me impressionou não foi a quantidade de horas. Lo que más me impresionó no fue la cantidad de horas, Foi a quantidade de pessoas que não foram embora. fue la cantidad de personas que no se fueron. Eu percebi que, na verdade, teve uma pessoa que falou comigo antes que só precisava ir por causa do trabalho. En verdad, una persona me dijo que necesitaba ir antes por trabajo. Mas as pessoas ficaram aqui o tempo todo. Pero las personas estuvieron aquí todo el rato. E ainda no final, Y al final, que era proposto terminar o seminário, a imersão, al final del término de la inversión, houve uma liberação de Deus para nós. hubo una liberación de Dios para nosotros. E eu pensei, né? Eu cheguei tão cansado no hotel. Y yo pensé, llegué tan cansado al hotel, Eu falei, hoje eu vou dormir. hoy voy a dormir No horário normal da Espanha. en el horario normal de España. Aí, umas 10 e pouco da noite, eu desliguei o telefone, pus no modo avião e falei, agora eu vou dormir. Sobre las 10 más o menos apagué el teléfono, puse en modo avión y dije, venga, me voy a dormir. Eu acho que depois de uns 10 minutos eu estava caindo no sono, eu falei, glória a Deus. Después de unos 10 minutos estaba así casi que me quedaba dormido y dije, gloria a Dios. Mas hoje às 4 da manhã já estava de pé. Pero hoy a las 4 de la mañana ya estaba Eu falei, levantado. não estou entendendo a hora daqui não, mãe. Y dije, pues yo no entiendo el horario de aquí. ¿Qué pasa? Minha cabeça está confusa. Mi cabeza está confusa. Então provavelmente acho que 5 horas da tarde hoje eu vou dormir. Entonces creo que más o menos soy sobre las 5 de la tarde y me voy a ir a dormir. Dormiria 5 se aqui fosse qualquer outro lugar. Dormiría a las 5 si aquí fuese cualquier otro sitio. Mas aqui é IREC. Pero es que aquí es Irene. Eu estou falando com pessoas que têm fome e sede de Deus. Hay personas que tienen hambre y sed de Dios. Aleluia! Eu falei isso da última vez e Lo dije la última vez y repito. vocês não são normais. Nosotros no somos normales. Aleluia! O maior prazer de um professor El mayor placer de un profesor é ministrar pessoas que extraem o melhor dele. es ministrar a las personas que extraen lo mejor de uno. E se ontem nós continuássemos, Y si ayer nosotros continuásemos, estaríamos ministrando aula até de madrugada. seguiríamos dando clase hasta la madrugada. Assim é. Eu amo essa igreja. Amo esta iglesia. Para os visitantes, Para los visitantes, recado para vocês. os dejo un recado. Se
Se você está procurando uma igreja para congregar, Si estás buscando una iglesia para congregar, pode congregar aqui. te puedes quedar. Eu congrego. Yo congrego. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Perdão, eu tava me certificando até que hora que eu... Porque para quem estava ministrando 9, 10, 11 horas de aula, a gente perde noção, né, irmão? Que él estaba solamente confirmando a qué hora, se me olvidó lo que tenía que traducir, sí, que estaba confirmando a qué hora terminaba el curso, porque quien está acostumbrado a ministrar varias horas, pues necesita saber el horario. Ontem falamos sobre escatologia, Ayer hablamos sobre escatología, que fala acerca do tempo do fim. que trata acerca del tema del fin. E já estamos no tempo do fim. Ya estamos en el tiempo del fin. E é tão certo que estamos no tempo do fim, Y es tan cierto que estamos en el tiempo que del no ano fin, de 1792, que en el año de 1792, um grande rabino chamado Vina Gaon, un gran rabino llamado Vina Gaon, antes de morrer, teve uma visão. antes de morir tuvo una visión. E eu não estou falando de um rabino crente em Cristo, não. Y yo no estoy hablando de un rabino creyente en Eu Cristo. estou falando de um rabino ultra-ortodoxo cabalista. Estoy hablando de un rabino ultra ortodoxo cabalista, O rabino mais conhecido dentre os judeus, un rabino más conocido de entre los judíos, que decodificou todos os segredos da prosperidade na Torá. que descodificó todos los secretos de la prosperidad en la Torah. Vina Gaon. Vina Gaon. Mas um dia ele teve uma visão. Pero un día él tuvo una visión E o Eterno falou com ele. y el Eterno le dijo, Ele escreveu a profecia, él escribió la profecía, juntou os seus discípulos juntó a sus discípulos e ele leu a profecia. y les leyó la E no profecía. final da profecia dizia: Y al final de la profecía decía, quando virdes a Rússia invadir a Ucrânia e a Crimeia, cuando vengas a Rusia a invadir a Ucrania y a Crimea, se preparem, preparaos, porque o Messias estará às portas porque el Mesías estará a las e puertas será possível ouvir o barulho dos seus y passos. será posible oír el ruido de sus pasos. As nações neste momento estão se preparando, Las naciones en este momento se están preparando, principalmente as nações aqui da Europa. principalmente las naciones de aquí de Europa. Os noticiários estão, como que eu posso dizer? As notícias não são boas. Las noticias no son buenas. Está todo mundo se preparando para algo muito ruim que está por vir sobre a Terra. Todos se están preparando para algo muy malo que está por venir sobre Principalmente la tierra. vocês aqui da Europa. Principalmente vosotros aquí de Há Europa. muitos brasileiros que estão saindo do Brasil por causa da política do governo atual. Hay muchos brasileños que están saliendo de Brasil a causa de la política que hay allá actual. E muitos desses brasileiros estão vindo para cá, para a Europa. Y muchos de esos brasileños están viniendo aquí a Europa. Só que chega aqui na Europa, Pero llegan aquí a Europa, as notícias também não são boas. las noticias tampoco son buenas. E aí estão indo para os Estados Unidos. Entonces se está yendo a los Estados Unidos. Mas a maioria não consegue mais nem entrar nos Estados Unidos. Pero es que la mayoría no consigue ni siquiera entrar en Eles Estados entram e já Unidos. são deportados. Ellos entran y ya son echados. A sensação que dá é que não tem para onde correr. La sensación que hay es que no hay para dónde correr. Só existe um lugar seguro na Terra, Solo existe un lugar seguro en la que é tierra. na presença do Eterno. Es el É no centro da vontade centro dele. de la voluntad de Porque Dios. não importa o país. Porque no importa el país. Se a mão do Eterno não estiver sobre Si la você, mano del Eterno no está sobre ti, tombo te faz morrer. un poco te hace morir. Qualquer coisa pode te matar. Cualquier cosa te puede Mas matar. para quem está debaixo da mão do Eterno, Para quien está bajo la mano de pode Dios, ter guerra, pode ter pandemia, pode ter qualquer coisa. A mão do Eterno vai la mano matar. del Eterno Então va não tem a a ver com o lugar que você está. Entonces no tiene nada que ver con el sitio donde Não tem a estás. ver com a economia que você No se está. trata de la economía en la que estás. Tem a ver se a presença do Senhor está aí. Todo se trata si la presencia del Señor está ahí. As nações estão se armando Las naciones se están armando, a uma guerra que está por se vir. están preparando para una guerra que está por venir. Ninguém gosta de guerra.
A nadie le gustan las guerras. Eu morei em Israel. Yo viví en Israel. Coisa terrível é você estar em casa Cosa terrible es que tú estés en casa e você ficar ouvindo tiros, y que tú estés oyendo tiroteos, bombas bombas explodindo. explotando. E você não sabe se está perto ou se está longe. Tú ni siquiera sabes si está cerca o está lejos. Um dia eu estava saindo, eu fui visitar o túmulo dos patriarcas Un día salí, fui a visitar el túmulo de los patriarcas em Hebron, en Hebrón, onde estão enterrados Abraão, Isaac, Jacó. donde están enterrados Abraham, Isaac y Jacob. E saindo de lá, Y saliendo de aquí, porque lá é um lugar que você aprende muito sobre batalha espiritual. porque allí es un sitio en el que tú aprendes mucho sobre batalla espiritual. Mas eu saí de lá, eu comecei a ouvir tiros do outro lado do muro. Pero es que yo salí de allí y empecé a oír tiroteos del otro lado del muro. E aí eu todo assustado, Entonces yo toda eu asustada, queria sair correndo. quería salir corriendo. A pessoa que estava comigo falou: você vai correr para Y onde? la persona que estaba conmigo me dijo, ¿hacia dónde vas a correr? Pode ser que alguém esteja sendo executado. Porque puede ser que te encuentres a alguien que esté siendo ejecutado. E você vai sair por isso, você vai para onde? Y vas a salir por ahí, ¿y a dónde vas a ir? Fica perto do muro Quédate cerca del muro e fica quietinho. y quédate ahí tranquilito. Eles já estão acostumados com a guerra. Ellos ya están acostumbrados con la guerra. Para comer no solto, como é que já traduz isso? Es para tiroteo para todos lados. Están acostumbrados. Vai ter que acostumar com o meu mineirês de vez em quando. Tenemos que acostumbrar con las palabras que hay en su región. Es difícil traducir esas expresiones. O que significa mineirês, irmãos? ¿Qué significa mineréis? Es el dialecto, hermanos. Eles estão acostumados com a guerra, Ellos están acostumbrados con la guerra, mas eu não. pero yo no. E a guerra é algo muito ruim. La guerra es algo muy malo. O que me parece é que Lo que me os parece, israelenses estão acostumados com guerra. los israelenses están acostumbrados con las guerras. Eles não estão acostumados a viver uma vida de paz. Ellos no están acostumbrados a vivir una vida de Está paz. parecendo alguns cristãos. Parece como algunos E cristianos, quando você pergunta, como é que você está, irmão? que cuando tú le preguntas, ¿cómo estás, Ele hermano? fala, estou na prova. Él dice, estoy en la prueba. Eu estou na guerra. Ah, estoy en la guerra. Estou vivendo uma batalha. Estoy viviendo una batalla. 2 semanas depois você pergunta para ele como é que ele está. 2 semanas después le preguntas, ¿cómo estás? Ele fala, estou na guerra. Y él te dice, estoy en la guerra. Eu estou no vale. Estoy en el valle. 2 meses depois você encontra com esse mesmo irmão e pergunta para ele como é que você está. 2 meses después te encuentras con el mismo hermano y le vuelves a preguntar, ¿cómo É a estás? mesma resposta. Y la misma respuesta. Eu falo, varão, você não sai dessa guerra? Yo digo, pero tío, ¿no sales de esa guerra? Que vale é esse? Que buraco é esse que você não sai? ¿Qué hueco, qué valle es ese que nunca sales de ahí? Alguns cristãos estão acostumados a viver assim. Algunos cristianos están acostumbrados a vivir Luta atrás de luta. lucha tras lucha. E acabam pensando que o cristianismo é baseado nisso. Y terminan pensando que el cristianismo se basea en eso. Que para ser espiritual tem que viver no vale, na prova. Que para ser espiritual hay que vivir en el valle, en la prueba. Mas até onde eu li na Bíblia, Pero hasta donde yo he leído en la e Biblia, eu li esse livro algumas vezes na minha vida, y yo he leído ese libro algunas veces en mi vida, o Senhor desta palavra el Señor de esta palabra disse que ele veio para dar vida. dice que Él vino para dar vida. Não veio para ficar dando guerra e batalha. No vino para dar guerras y batallas. Tem uma guerra que vai acontecer. Hay una guerra que va a Chama a guerra do Armagedon. Se llama la guerra de la Estaremos com ele, Estaremos con mas Él. estaremos com o corpo glorificado. Estaremos con el cuerpo glorificado. Eu ia usar o mineirês, mas eu vou te ajudar. Oh, glória! Então existem algumas guerras que Apocalipse já prediz que vai acontecer. Entonces existen algunas guerras que Apocalipsis ya predice que va a suceder. Ya dice. Fora isso, irmão, Fuera de você eso, não tem que ficar vivendo na guerra, não. no tienes que estar viviendo Não en tem que guerra. ficar vivendo na batalha, não. Tienes que estar en la batalla. A vida cristã não é baseada nas provas do dia La a vida dia. cristiana no se basea en las pruebas del día a día. Existe paz, existe shalom, Existe paz, existe shalom, existe alegria no espírito. existe alegría en el espíritu. Aleluia! O que me é estranho é ver que muitos cristãos já não têm mais essa alegria. Lo que es extraño es ver que hay algunos cristianos que ya no tienen esa Você olha no alegría. rosto de alguns irmãos, não tem mais um olhar de paz. Tú
Tú miras al rostro de los hermanos y ya no hay más esa mirada de É um olhar cansado. Es una mirada É cansada. um olhar abatido. Es una mirada abatida. E Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesús dijo, en el mundo tendréis Vamos aflicciones. ter aflições, sim. Vamos a tener aflicciones. Eu Sí. tenho muitas aflições. Yo tengo muchas aflicciones. Mas Jesus disse, tem com ânimo. Pero Jesús dijo, ten buen ánimo. Eu venci o mundo. Yo vencí al mundo. Olha só. Ah, não vai beber agora não? Vamos ouvir. Irmãos, os obreiros têm que entender que ela sou eu aqui, nós estamos na mesma unção. Hermanos, Pode falar, pode falar. los obreros tienen que entender que ella soy yo aquí, estamos en la misma función. Se eu bebo água, ela tem que beber água Si yo também. bebo agua, ella tiene que beber Se agua. eu tiver café, ela tem que ter café Si também. yo tengo café, ella tiene que tener Se eu café. estiver bebendo milkshake, ela tem que ter milkshake. Si él tiene un batido de chocolate, yo también tengo que tener un batido de chocolate. Uai. De ovo maltinho. Ay, qué delícia. Esse aí é o seu tipo de pedaço do carne. E ontem eu havia falado que muitos cristãos até oram. Y ayer yo había dicho que muchos cristianos incluso oran, Mas a maioria dessas orações não são respondidas. pero la mayoría de esas oraciones no son respondidas. Aí a gente fica num dilema. Entonces nos quedamos en un dilema. Jesus falou que todo aquele que pede recebe. Jesús dijo que todo aquel que pide, recibe. Mas eu peço e não recebo. Pero yo pido y no Então o recibo. que está acontecendo? ¿Qué está pasando aquí? Seja sincero consigo mesmo. Sé sincero contigo mismo. A maioria das suas orações não são respondidas. La mayoría de tus oraciones no son respondidas. Porque para orar tem que ter revelação. Porque para orar hay que tener revelación. E nesse momento que nós estamos vivendo de mundo, Y en este momento estamos viviendo de mundo. nesse momento que o mundo está vivendo, En este momento que el mundo está viviendo. se preparando para uma grande guerra, Preparándose para una gran guerra. se preparando para um apagão, Preparándose para un apagón. tem que guardar comida, Hay que guardar tem comida. que guardar vela, Hay que guardar tem que velas. guardar comida não Hay que perecível, guardar comida no tem que perecida. guardar água Hay potável, que guardar agua potable. porque estão dizendo que vai acontecer alguma coisa muito ruim. Porque están diciendo que va a suceder algo muy malo. O mais estranho Lo más extraño é que os cristãos ouvem essas notícias es que los cristianos oyen estas noticias e se preparam para o que estão dizendo que vai acontecer. y se preparan para lo que está diciendo que va a suceder. Quando na verdade a palavra diz que as chaves do reino foram entregues para a igreja. Y porque la verdad, la palabra dice que las llaves del reino fue entregue para la iglesia. Então quem determina o que vai acontecer ou não é a igreja. Entonces, quien determina lo que va a suceder o no es la iglesia. Então os noticiários dizem, vai acontecer apagão. Entonces las noticias dicen, va a suceder un apagón. E vai ter fome, Y va a haber e hambre, vai ter tudo, muito problema. y va a haber muchos problemas. Aí a igreja se acomoda Entonces la iglesia se e acomoda apenas ora assim, Deus me proteja disso. y apenas dice, Señor, protégeme de esto. Mas o correto não é isso. Pero lo correcto no es eso. Porque você não pode ser passivo a essa situação. Porque tú no puedes ser pasivo a esa situación. Você precisa ser ativo nessa Tú situação. necesitas ser activo a esa E situación. como nós somos ativos na situação? ¿Y cómo somos activos en esa situación? Através da oração e intercessão. A través de la oración y de la intercesión. Oração de comando. Oración de comando. Porque talvez você não tenha percebido. Porque a lo mejor tú todavía no lo has percibido. Muitas coisas ruins que estão acontecendo na terra neste momento Pero muchas cosas malas que están sucediendo en la tierra en este momento é pela negligência da igreja. es por la negligencia de la Porque iglesia. a igreja não aprendeu a orar. Porque la iglesia aún no ha aprendido a orar. A igreja não aprendeu a intercessão. La iglesia todavía no ha aprendido la intercesión. Porque quando falamos de ministério de intercessão, Porque cuando estamos hablando del ministerio de e agora eu estou intercesión, falando baseado Brasil. y ahora estoy hablando baseado en Brasil. Se eu pergunto para a igreja, Si yo pregunto a la iglesia, quem é do ministério de intercessão? ¿quién es del ministerio de intercesión? Lá no Brasil, Allí en Brasil, na maioria das igrejas, en la mayoría de las é um grupo iglesias, de senhorinhas. es un grupo de señoras. E aí, pastor, eu fico me perguntando, por que colocam uma responsabilidade para as senhoras para interceder? Y ahí, pastor, yo me pregunto, ¿por qué poner la responsabilidad de las señoras para interceder? Eu ouvi
alguém dizer um pastor falando assim: Yo oí a un pastor diciendo así: pastor, tem que ser a senhorinha mesmo, porque já está tudo aposentada, já não tem muito o que fazer. pastor, tiene que ser las señoritas porque ya están todas jubiladas, ya no se puede hacer nada, que ser ellas. O que eu entendi do pastor? ¿Qué entendí yo de ese pastor? Que só intercede quem não tem nada para fazer? Que solo intercede a aquel que no tiene nada para hacer. Essa é a mensagem que ele está passando. Ese es el mensaje que él está pasando allí. Mas quando eu leio as escrituras, Pero cuando leo las escrituras, eu não vejo em nenhum lugar na Bíblia yo no veo ningún lugar en la Biblia que o ministério de intercessão que el ministerio de é para um grupo intercesión pequeno de senhoras. es para un grupo pequeñito de señoras. Porque Deus nunca desejou um grupo de intercessão na igreja. Porque Dios nunca ha deseado un grupo de intercesión O en la iglesia. desejo de Deus El deseo de Dios é ter uma igreja que intercede. es tener una iglesia que intercede. Porque uma igreja de intercessão Porque una iglesia de intercesión é a igreja que atrai o reino dos céus da es la terra. iglesia que atrae el reino de los cielos a la E o tierra. resultado disso é o avivamento. Y el resultado de eso es el avivamiento. Então você pode ler sobre avivamento, Entonces tú puedes leer sobre avivamiento, pode ouvir sobre avivamento, puedes oír sobre avivamiento, mas o avivamento ele é provocado. pero el avivamiento es provocado. A gente pode ficar aqui estudando a história dos avivamentos horas. Podemos estar aquí horas estudiando las historias de los Não avivamientos vai dar em nada. y no va a servir de Não vai nada, produzir nada. no va a producir Porque nada, avivamento é provocado. porque el avivamiento se provoca. Eu sou conseguindo entender. ¿Cuántos están bien? Então eu não sei como você encara essas notícias da Europa. Entonces yo no sé cómo recibes estas noticias de Europa, Mas tem muita gente indo embora do Brasil por causa do Nine Fingers, pero hay mucha gente saliendo de Brasil a causa del presidente. para el presidente. Eu ia perguntar quem é esse? El presidente de ahí. E um dia um pastor disse para mim: Y un día un pastor dijo para mí: pastor, por que você não vai embora daqui? pastor, ¿por qué no te vas de aquí? Porque Deus me mandou sair. Porque Dios no me ha dicho que me vaya. Irmãos, eu só saio de Arapongas, Hermano, yo solo salgo de Arapón, lá do estado do Paraná, allí del estado de Paraná, se Deus mandar. si Dios me manda. E quando Deus mandar, Y cuando Dios me mande, Deus já sabe para onde eu quero ir. Dios ya sabe para dónde quiero ir. Não vou contar para você. Você já sabe. Eu já sei, pastor. Então, meu objetivo aqui nesta manhã, Entonces mi objetivo aquí en esta mañana, não é mais manhã, né? Nesta tarde, esta tarde, aqui ainda é manhã, não é? aquí todavía es mañana. Eu faço, vocês confundem minha cabeça aqui. Yo digo, vosotros me confundís la cabeza aquí. Pois é, eu tava falando com meu esposo, eu falei, baby, aqui eles almoçam tarde. Yo estaba diciendo a mi esposa: babe, aquí la gente come tarde, ¿no? Que bom. Qué bueno. Meu objetivo aqui nessa manhã Mi objetivo aquí en esta mañana é te ensinar a orar. es enseñarte a orar. Aleluia. Seja sincero. Sé sincero. A maioria das tuas orações não são respondidas. La mayoría de tus oraciones no son respondidas. E hoje você vai descobrir o porquê elas não são Y respondidas. hoy vas a descubrir el por qué que esas oraciones no son respondidas. Hoje você vai sair daqui Hoy vas a salir de aquí com um manual prático con un manual práctico de como ter as orações de respondidas. cómo tener tus oraciones respondidas. E aí você vai começar a ser um provocador de avivamento aqui. Entonces vas a empezar a ser un provocador de avivamiento. Vai provocar milagres aqui. Vas a provocar milagros aquí. E se um dia faltar comida na Europa, Y si un día falte comida en Europa, que seja você aquele que vai multiplicar o pão e o peixe. que seas tú aquel que multiplique el pan y el pez. Lucas 11. Lucas 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos.
Então, a primeira coisa que você precisa entender é que oração é algo que se ensina e algo que se aprende. Entonces, lo primero que debes entender es que la oración es algo que se enseña y es algo que se aprende. Os discípulos de Jesus eram judeus. Los discípulos de Jesús eran judíos. E como todo judeu, orava e ora até hoje 3 vezes por dia. Y como todo judío, oraba y ora y ora hasta hoy 3 veces al día. Uma oração conhecida como oração do Shema, Una oración conocida como la oración del Shema, que nada mais é a passagem de Deuteronômio capítulo 6, que nada más es que el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, do versículo 4 até o 9, del versículo 4 hasta el 9, que diz: ouve Israel, o Senhor é nosso Deus é um. que dice: oye Israel, el Señor es nuestro Dios es uno. E eles vão fazer essa oração até o versículo 9, pelo menos 3 vezes por dia. Y ellos van a hacer esa oración hasta el versículo 9 al menos 3 veces al día. Os judeus têm um livro chamado Sidur. Los judíos tienen un libro que se llama el Shidduch. E o livro do Sidur, na verdade, é um livro de oração. Y ese libro en verdad es un libro de oración. Então, os judeus, tudo é um motivo para orar. Entonces, para los judíos todo es un motivo para orar. Eles acordam pela manhã Ellos se despiertan por la mañana e tem uma oração quando eles acordam. y tienen una oración que cuando se despiertan. Quem é homem vai fazer uma oração agradecendo a Deus por ser homem. Quien es hombre le va a hacer una oración a Dios agradeciendo por E as ser hombre. mulheres fazem uma oração agradecendo a Deus por ser mulher. Y las mujeres le hacen una oración a Dios agradeciendo por ser E mujeres. eles vão ao banheiro e eles vão lavar as mãos numa oração que chama Netilat Yadayim. Y ellos van al baño y van a lavarse las manos y van a hacer una oración que se llama Netilat Yadayim. Que nada mais é uma oração para lavar as mãos. que nada más es que una oración para lavarse sus manos. Quando eles vão ao banheiro Cuando van al baño fazer as suas a necessidades, hacer sus necesidades, quando eles saem do banheiro, cuando sale, eles têm uma oração. ellos tienen otra oración. Agradecer a Deus, Agradecer a Dios porque está tudo funcionando. porque está todo funcionando. Quando eles ouvem um trovão, Cuando ellos oyen un trueno, eles recitam uma oração agradecendo a Deus por ouvir o trovão. ellos recitan una oración agradeciéndole al Señor por ese trueno. E todas essas orações estão no Sidur. Y todas esas oraciones están en ese libro. Quando eles comem um pão, quando eles comem peixe, quando eles comem carne, cada coisa que eles comem tem uma oração específica. Cuando ellos comen pan, cuando comen peces, cuando comen carne, cada momento de eso hay una oración específica. Então o judeu religioso ora o dia inteiro. Entonces el judío religioso ora todo el día. Mas o que eles perceberam? Pero ¿qué percibieron ellos? Que as orações dele não estavam produzindo nada. Que sus oraciones no estaban produciendo nada. O que significa que não é o tanto que você ora, Eso significa que no se trata del tanto que tú ores, mas a qualidade em que você ora. pero la calidad de lo que tú estás orando. Porque os discípulos perceberam que toda a oração que Jesus fazia Porque los discípulos percibieron que toda la oración que Jesús hacía produzia milagres. producía milagros. Jesus orava Jesús oraba, e ia para a cidade se iba a la ciudad e começava a produzir milagres. y empezaba a producir Os milagros. discípulos observaram isso. Los discípulos empezaron a ver eso. Então eles perceberam que a oração de Jesus era diferente da deles. Entonces ellos percibieron que la oración de Jesús era distinta a la de ellos. Então é óbvio que eles pensaram: Entonces obviamente ellos pensaron, vamos pedir para ele nos ensinar a orar. vamos a pedirle que nos enseñe a orar. E eles pediram a ensinar, a aprender a orar Y ellos pidieron que le enseñase a orar depois de um momento de oração de Jesus. después de un momento de oración de Jesús. Jesus terminou de orar, Jesús terminó de orar, eles se aproximaram dele ellos se aproximan a e él um mais ousado pediu: y uno que era más valiente pidió, nos ensina a orar. enséñanos a orar. E o detalhe é que esse discípulo vai falar Y el detalle es que ese discípulo va a decir que os discípulos de João também estão aprendendo a orar com ele. que los discípulos de Juan también están aprendiendo a orar con él. Então a vida de oração é também uma vida de discipulado. Entonces la vida de oración también es una vida de discipulado. Então suponhamos que a Yasmin vai aprender a orar comigo. Entonces supongamos que Yasmin va a aprender a orar conmigo. Então o discipulado é assim: El discipulado es así. eu oro e ela assiste a orar. Yo oro y ella me ve orando. E agora eu oro e ela ora comigo. Y ahora yo oro y ella ora conmigo. E agora eu não oro e ela ora e eu observo. Y ahora yo no oro y ella ora y yo lo miro. Esse é o processo de discipulado. Este es el proceso del discipulado. Eu faço e ela assiste. Yo hago y ella ve. Eu faço e ela faz. Yo hago y ella hace. Eu assisto e ela faz. Yo lo asisto y ella lo hace. E agora ela vai fazer o mesmo com outras pessoas. Y ahora ella va a hacer lo mismo con otras personas. Isso que significa fazer discípulos. Esto es lo que significa hacer discípulos. Fazer discípulo não significa trazer gente para a igreja. Hacer discípulos no significa traer a gente a la iglesia. Porque trazer as pessoas para a igreja, Porque traer a las personas a la um dos iglesia, objetivos uno de los objetivos é congregar, es congregar, adorar a Deus, adorar a Dios, louvar a Deus, alabar a em Dios comunidade. en comunidad. Que essa é a vontade de Deus. Porque esa es la voluntad de Esse é o Dios. mandamento do Novo Testamento. Ese es un mandamiento del Nuevo Testamento. Congregar. Congregar.
congregar. No Brasil, agora está essa conversa do desigrejado. En Brasil ahora hay una conversación sobre los desiglesiados, Pessoas que não congregam, personas que no congregan, que batem no peito e dizem, eu sou a igreja. que golpean en el pecho y dicen yo soy la E iglesia, eles não congregam. pero ellos no congregan. Mas o Novo Testamento nos ordena congregar. Pero en el Nuevo Testamento nos ordena que hay que Então, congregar. muito cuidado com essa fala. Entonces ten mucho cuidado con É esas palabras. doutrina de demônio. Esas son doctrinas de demonios. Tem que congregar. Hay que congregar. Mas fazer discípulos Pero hacer não discípulos significa trazer gente para a igreja. no significa traer gente a la iglesia. Porque o discipulado, Porque el discipulado, trazer pessoas para a igreja, traer personas a la é só iglesia, resultado do discipulado. es solamente un resultado del discipulado. Então as pessoas vão vir aqui Entonces las personas van a venir para conhecer a família da fé. para conocer una familia de fe E ele vai saber, nossa, tem mais gente como eu, y ellos van a saber, anda, hay más gente como que yo, estão aprendendo a orar, que están aprendiendo a que orar, louvam, que que adoran, que exaltam, exaltan, que expressam Cristo que na terra. expresan a Cristo en la tierra. Consegue entender? ¿Entendéis? ¿Entendéis? Oração, vida de oração faz parte do discipulado. Vida de oración forma parte del discipulado. Você já parou para pensar que fazer discípulos significa você também ensinar pessoas a orar? ¿Alguna vez has pensado que hacer discípulos significa también hacer las personas aprender a orar? Mas aí quando nós olhamos a realidade da igreja, Pero cuando miramos a la realidad de la iglesia, como que eu vou ensinar a orar se nem eu mesmo eu sei? ¿cómo voy a enseñar a alguien a orar si ni siquiera yo sé? Como eu vou ensinar alguém a orar se eu não oro? ¿Cómo voy a enseñar a alguien a orar si yo no oro? Percebe? ¿Te das cuenta? Como é que é? Percebe? ¿Te das cuenta? Aqui ela vai traduzir, eu vou prestar atenção. Mas se eu percebi também isso aqui. Mas na pergunta te das conta. Estou aprendendo. Está aprendiendo. Eu fiz uma aula. Hice una clase. Ó, não, agora é sério. No, ahora es serio. Eu não sei se é junho ou julho. Yo no sé si es en junio o en julio. Eu sei que tem uma festa aí que vai ter. Yo sé que hay una fiesta por ahí que va a haber. Surpresa. Sorpresa a la fiesta. Eu quero vir para a festa. Yo quiero venir a esa fiesta. Mas ó, eu vou estar falando melhor do que eu estou falando agora. Pero mira, yo voy a hablar mejor de lo que estoy hablando ahora. Aí eu vou dar descanso para os tradutores. Voy a dar descanso a los traductores. Verso número 2. Versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta oração que é conhecida como oração do Pai Nosso, Esta oración, que es conocida como la oración del Padre Nuestro, nada mais é que uma estrutura de oração respondida. solamente es una estructura de una oración respondida. Jesus, ao recitar isso, Jesús, al recitar esto, ele não quis dizer que você tinha que ficar repetindo esta oração, no quiere decir que tengas que estar repitiendo esa oración, mas ele está ensinando uma estrutura de oração. pero Él está enseñando una estructura de oración. Você vai aprender essa estrutura agora. Y tú vas a aprender esta estructura ahora. Verso número 2. Versículo número 2. Então você vai aprender os aspectos de uma oração que Deus responde. Entonces hoy vas a aprender los aspectos de una oración que Dios responde. Quando eu voltar, você vai me dar muitos testemunhos. Cuando vuelvas me vas a dar muchos testimonios. Verso 2. Versículo 2. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? No, esto no es. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Bom, quando orardes, Cuando oréis. quando implica que uma hora ou outra você vai orar. Cuando significa que en un momento u otro vas a orar. Então, para discípulo não tem um
opção. Entonces para el discípulo no existe opción. Tem que orar. Hay que orar. Ah, não estou com vontade. Ay, es que no tengo ganas. Morra para si mesmo e vai orar. Muere para ti mismo y ve a orar. Ah, eu não quero, não estou a fim de orar. Eu não sinto de orar. Ay, es que no quiero orar, no siento de orar. Não estou com vontade de No orar. tengo ganas de orar. Repreende a sua preguiça e vai orar. Reprende ese demonio de la pereza y ve a orar. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Porque engraçado que para outras coisas não dá sono, não dá preguiça. Porque lo gracioso es que para otras cosas no nos entra sueño, no nos entra pereza. Porque o mundo espiritual sabe que quando você começar a orar, coisas vão começar a acontecer. Porque el mundo espiritual sabe que cuando tú empieces a orar, cosas van a suceder. Porque se você sair do seu quarto e falar assim, eu vou assistir Netflix, Porque si tú sales de tu habitación y dices así, voy a mirar Netflix, eu vou assistir dorama, voy a asistir dorama, nada contra. nada contra. Mas não vai te dar sono. Pero no te va a dar sueño. O mundo espiritual não vai se armar para fazer alguma coisa contra. El mundo espiritual no se va a armar para hacer algo contra eso. Agora, quando você levanta da cama e fala assim, eu vou orar, Pero ahora cuando tú te levantas de la cama y dices así, voy a orar, os demônios falam, lascou. los demonios dicen, ahora qué, Vamos parar essa pessoa. vamos a parar a esa persona. Vamos mandar sono para a cabeça Vamos a dela. darle sueño a su cabeza. Vamos dar dor de barriga nela. Vamos a que le dé un dolor de barriga. Vamos combinar com alguém para ligar, para mandar um WhatsApp para ela, para desfocar. Vamos a conspirar con alguien para que le envíe un mensaje, un WhatsApp que le Eu não sei se desfoque. você já percebeu, nem todo dia você está com vontade de orar. Yo no sé si tú has percibido, pero no todos los días tienes ganas de orar. Puxa na sua memória. Trae tu memoria. Quando o dia que você falou assim, ó, hoje eu vou orar, Recuerda el día que tú dijiste así, hoy voy a orar. aconteceu um tanto de trem. Sucedió tantas cosas. É verdade, não é só comigo que Es verdad o no acontece. es solo conmigo que me pasa. Irmão, o cachorro passa mal, Hermano, el perro se pone o malo. gato aparece do nada com um rato na Un boca, gato de la nada aparece con un rato en la boca. o filho dá dor de barriga, Alguien con cai. el dolor de la barriga se cae. Acontece, irmão, um trem acontece. Algo sucede. Puxa na sua memória se não é. Recuérdalo, a ver si no es así. Quando você tem um dia que você está mais crente. Porque es que hay un día que estás más creyente. Você fala, hoje eu vou orar, Y tú dices, hoy voy a orar. hoje eu vou jejuar. Hoy voy a ayunar. Aí o irmão que nunca nem te dá paz do Senhor na igreja te chama para comer churrasco. Y aquel hermano que ni siquiera te saluda en la iglesia, justo ese día te llama invitándote a una barbacoa. Mas que trem é isso aqui? Y tú dices, pero ¿qué está pasando aquí? Você recebe convite, nem que não te liga, Bom, vem comer um trem aqui. Recibes invitación, te llaman a comer. Hasta que no te llaman, te llaman. Você está entendendo? ¿Entiendes? Tudo porque você falou assim, ó, vou orar. Y todo eso porque tú dijiste, voy a orar. E aí você precisa insistir na oração. Entonces ahí necesitas insistir en la Porque oración. oração para discípulo não é opcional. Porque la oración para el discípulo no es una opción. Oração não é opcional. Oración no es opcional. Você consegue repetir isso? ¿Puedes repetir eso? Oração não é La opcional. oración no es opcional. Oração não é La opcional. oración no es opcional. E aí Jesus disse, Pai nosso que estás nos céus. Entonces Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos. O Pai é nosso. El Padre es nuestro. E quem tem Deus como Pai, Y quien tiene a Dios como Padre não escolhe irmão. no escoge hermanos, no elige hermanos. Meu Deus. Ou seja, Es decir, se tem algum irmão que você não gosta, si hay algún hermano que a ti no te gusta, se ele orar mais que você, si él ora más que tú, Deus vai abençoar ele também. Dios lo va a bendecir también, Porque ele também é filho. porque él también es hijo. Ainda que você não gosta dele. Aunque tú no le Porque quieras. quem tem Deus como Pai não escolhe irmão. Porque quien tiene a Dios como Padre no elige hermano. Porque o Pai é nosso. Porque el Padre es nuestro. Deus gosta de quem você não gosta. Dios ama a quien tú no amas. Aleluia. Pai nosso que está Padre, no Padre céu. nuestro que estás en los cielos. Então a oração significa que a oração é para filhos. Entonces la oración significa que la oración es para hijos. Que Jesus está nos ensinando é que a oração é para filhos. Lo que Jesús nos está enseñando aquí es que la oración es para hijos. Porque tem gente que vai orar a Deus achando que Deus é apenas o Senhor dos exércitos. Porque hay gente que va a orar a Dios creyendo que Dios solamente es el Dios de los É o Deus ejércitos. da guerra. Es el Dios de la É o guerra. Deus da cura. Es el Dios de la cura. Deus é tudo isso. Dios es todo eso. Mas antes de tudo isso, Pero antes de todo Jesus eso, está nos ensinando que Ele é Pai. Jesús nos está enseñando que Él es Padre. Pai nosso. Padre nuestro. Então quando você for orar, não fica com essas terminologias. Oh, Senhor dos exércitos. Oh, Deus Todo-Poderoso. Entonces cuando vayas a orar no te quedes con esas palabras. Oh Dios
Dios de los ejércitos, oh Dios poderoso. Já chega na condição de filho. Llega a la condición de Chega hijo. dizendo, Pai. Llega diciendo Padre. Pai! Padre. Esse é o primeiro aspecto de uma oração que Deus responde, quando nós reconhecemos Ele como Pai. Ese es el primer aspecto de la oración que Dios responde, reconocerlo como Padre. Eu precisaria de mais tempo, Yo necesitaría de más tiempo, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade de reconhecer Deus como Pai pero hay muchas personas que tienen dificultad en reconocer a Dios como Padre, por problemas com seus pais biológicos. porque tienen problemas con sus padres biológicos. Toda pessoa que tem dificuldade com a figura paterna na terra Toda persona que tiene dificultad con la figura paterna en la tierra vai ter dificuldade de se relacionar com Deus como Pai. va a tener dificultad en relacionarse con Dios como Padre. Se você não ressignificar isso, Si tú no resignificas eso, você vai ter dificuldade com esse tipo de oração que Deus responde. vas a tener dificultad con este tipo de oración que Dios responde, Porque Deus é Pai, porque Dios es Padre, mas Ele é um Pai diferente do Pai que você teve. pero Él es un Padre distinto al Padre que tú tuviste. Então não confunda as coisas. Entonces no confundan las cosas. Santificado seja o teu nome. Santificado sea tu nombre. Isso significa que a nossa oração precisa ter louvor. Eso significa que nuestra oración tiene que contener alabanza. Então, o primeiro aspecto da oração que Deus responde é reconhecer Deus como Pai. Entonces el primer aspecto de la oración que Dios responde es reconocerlo como Padre. O segundo aspecto é que a minha oração precisa ter louvor. Y el segundo aspecto es que mi oración tiene que tener Aí alabanza. alguém está pensando, mas eu não sou da equipe de louvor. Y alguien puede estar pensando ahora, pero es que yo no soy del equipo de alabanza. Mas não está dizendo disso aqui não. Pero no está hablando de esto, no se refiere a esto. Louvor diz respeito a você elogiar e exaltar a Deus por quem Ele é. La alabanza significa que vas a exaltar a Dios por aquello que Él es. Santificado seja o teu nome. Santificado sea tu nombre. Então você precisa aprender a louvar a Deus. Entonces tú necesitas aprender a alabar a Dios. Porque na oração que Deus responde tem que ter louvor. Porque la oración que Dios responde tiene que haber alabanza. E eu vou te dar uma chave muito simples, porém muito poderosa. Yo te voy a dar hoy una llave muy simple, pero muy poderosa. Quando você pega o livro de Salmos, Cuando tú coges el libro de los Salmos, o livro de Salmos é um livro também de louvor. el libro de Salmos también es un libro de alabanza. Ontem nós estudamos alguns salmos como salmos escatológicos e proféticos. Ayer estudiamos algunos salmos como salmos escatológicos y proféticos. Mas os salmos também é um livro de louvor. Pero los salmos también es un libro de alabanza. Quando você pega o Salmo 113 até o Salmo 118 é chamado de Halel. Cuando coges el salmo del 113 al 118 se llama Halel. Halel significa louvor. Halel significa alabanza. Então, na sua oração, no seu devocional, Entonces en tu oración, en tu devocional, experimenta pegar o Salmo 113 até o Salmo 118 prueba a coger el salmo 113 hasta el e 118 você vai aprender a louvar a y Deus. vas a aprender a alabar a Dios. Um exemplo Un ejemplo é assim: você vai ler os Salmos, louvar a Deus e orar na primeira pessoa. Un ejemplo es que vas a coger los salmos, vas a leer los salmos, alabar a Dios y orarlo en primera persona. Coloca o Salmo 113. Salmos. Pode ir. Alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. E aí, nesse momento, você já começa a dizer assim, ó. Se o texto está dizendo louvai ao Senhor, louvai a Jeová, você já começa a dizer, Senhor, eu te louvo aqui neste momento. Entonces en ese momento, si el texto está diciendo alabad al Señor, tú ya empiezas a decir, Señor, yo te adoro aquí en este No momento. versículo 2 diz, seja bendito o nome do Senhor. En el versículo 2 que dice, sea el nombre de Jehová bendito, Aí você vai dizer, Senhor, eu bendigo o teu santo nome agora. entonces tú ahí vas a decir, Señor, yo bendigo tu nombre aquí ahora. Verso 3 em diante. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en él el cielo y en la tierra? Olha isso, ele se inclina para ver o que está acontecendo no céu e na terra. Mira eso, él se inclina para ver lo que está sucediendo en Quando el cielo você y en lê la esse tierra. texto, Cuando lees ese texto, começa a dizer, Senhor, o Senhor está se inclinando para me ver aqui agora. empieza a decir, Señor, tú te estás inclinando para ver. Olha para mim agora, Senhor. Mírame ahora. Está escrito que o Senhor faz assim. Está escrito que tú haces así. Olha para mim agora. Mírame a mí ahora. Olha o versículo 7. Aleluya. El 7. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del mulador. Meu Deus, o texto está dizendo que ele levanta o pobre do pó e coloca e
e tira o homem do monturo. El texto está diciendo que él levanta al pobre del polvo y lo pone sobre un lugar alto. Olha o versículo 8. Mira el 8. Para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Aleluia. Olha uma chave poderosa para você que está tendo muita dificuldade financeira. Mira una llave poderosa para tú que estás teniendo dificultad financiera. Você tem que pegar a Bíblia, meu irmão, Tienes que coger la nesse Biblia momento de oração en ese momento de oración e falar: Senhor, está escrito. y decir, Señor, está escrito. A tua palavra está escrita. En tu palabra está escrito Que o Senhor pode tirar alguém da miséria que tú puedes quitar a alguien de la e miseria colocar assentado com os príncipes. y ponerlo sentado con los príncipes. Senhor, está escrito. Señor, está escrito. Eu tomo posse dessa Yo palavra. tomo posse de esa Senhor, palabra. me tira desta situação. Señor, quítame de esta Me situación. coloca sentado aos príncipes desta terra. Ponme colocado sentado Senhor, me en arranca el do trono de esta monturo. tierra. Señor, arráncame Me de la tira do pó. sácame del Me polvo. tira dessa situação. Sácame de esa Porque situación. está escrito que o Senhor faz assim. Porque está escrito que tú haces así. É assim que ora, meu irmão. Es así que se ora. Olha o versículo 9. Mira el versículo 9. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. O texto está dizendo que ele faz a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. El texto dice que él hace que la mujer estéril habite en casa y sea madre de hijos. Agora olha que poderosa essa chave. Pero mira qué poderoso esta llave. Alguém pode dizer assim: mas eu já sou mãe. Alguien puede decir, pero es que yo ya soy madre. Mas você pode estar tendo dificuldade com seus filhos. Pero tú puedes estar teniendo dificultad con tus Aí hijos. você pode falar: Senhor, está escrito Pero tú en ese momento puedes decir, Señor, está que escrito o Senhor faz da mulher ser alegre mãe de filhos. que tú haces que la mujer sea alegre madre de hijos. Eu quero ser alegre mãe dos meus Yo filhos. quiero ser alegre, una madre alegre con Eu não mis estou hijos. muito alegre com os meus filhos. Yo no estoy muy contenta con mis hijos. Senhor, tem um filho que está dando problema. Señor, es que tengo un hijo que me está Mas dando está problemas. escrito Pero está que escrito o Senhor faz da mulher ser alegre mãe de filhos. que tú haces que la mujer sea contenta. Começa a orar: Senhor, eu tomo posse desta palavra. Empieza a orar, Señor, yo tomo Esta palavra é para mim. esta palabra es para Eu mí. invoco essa palavra na minha vida. Yo invoco esta palabra en Em mi vida. nome de Jesus. En nombre de Jesús. E aí você faz isso do Salmo 113 até o Salmo Y 118. entonces tú vas a hacer lo mismo desde el Salmo 113 hasta Meu el irmão, eu te 118. garanto que em 15 minutos você já vai estar marchando com o varão. Te garantizo que en 15 minutos te vas a estar marchando y alegrándote. Ontem mesmo eu fiquei até preocupado lá no quarto do hotel. Falei: gente, eu não sei como é que é a acústica aqui. Ayer mismo estaba preocupado en el hotel pensando, Dios mío, no sé cómo es la acústica aquí. Porque eu li um versículo e falei: cara, esse versículo é pra mim. Porque yo leí un versículo y dije, este versículo E eu es já para mí. comecei a orar. Y ya empecé a orar. Só que eu sou pentecostal, irmão. Pero es que yo soy pentecostal, hermano. Não parece, Lo parece, mas eu sou. pero lo soy. E aí, quando eu me vi, eu já tava no manto. Y ahí já cuando tava- me vi, yo ya estaba ahí en el manto. Irmão, sou da marcha. Hermano, yo soy de la marcha. De la marcha. Então a sua oração tem que ter louvor. Entonces, tu oración tiene que tener alabanza. É importante nós estudarmos essa estrutura toda. Es importante que estudiemos toda esta estructura. Quem dos alunos meus aqui já sabe isso aqui de coração chato. ¿Tienes alguno de mis alumnos aquí que ya sabe esto entero? Mas é sempre bom recordar, né? Pero siempre es bueno recordarlo. E diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como é feito no céu. Y dice, venga tu reino y que sea hecho tu voluntad aquí en la tierra así como es en el cielo. Então o terceiro aspecto de uma oração que Deus responde Entonces, el tercer aspecto de una oración que Dios responde, tem que ter uma expectativa de que Ele vai fazer algo na terra. tiene que haber una Aleluya. expectativa de que Él va a hacer algo aquí en la Porque tierra. quando o reino dele vem, Porque cuando su reino viene, de acordo com as palavras de Jesus, de acuerdo con las palabras de Jesús, quando o reino dele vem, cuando su reino viene, a vontade dele começa a operar na terra. su voluntad empieza a operar en la Da tierra. mesma maneira que opera no céu. De la misma forma que opera en el cielo. Aí eu te pergunto: Entonces yo te pregunto, tem algum anjo endividado no céu agora? ¿hay algún ángel que está en deuda debiendo en el cielo ahora? Davi, será que tem algum querubim lá devendo alguma agiota? David, ¿será que hay algún querubín aquí que está debiendo dinero a alguien? Será que tem algum anjo lá esperando na fila para fazer cirurgia? ¿Tú crees que hay algún ángel aquí esperando en la fila para hacer usted una cirugía? Não. No.
Porque no céu a vontade de Deus prevalece. Porque en el cielo la voluntad de Dios prevalece. Mas quando o reino que está nos céus vem para a terra, Pero cuando el reino que está en los cielos viene a la a tierra, vontade de Deus é feita na terra como é feita no céu. la voluntad de Dios es hecha aquí en la tierra como es allí en el cielo. Essa é a ideia da oração. Esa es la idea de la oración. Essa é uma das chaves da oração. Esa es una de las claves de la oración. Quando você ora, Cuando tú oras, você autoriza o reino dos céus a operar na terra. estás autorizando al reino de los cielos a que opere aquí en la tierra. Só que quando o reino dos céus opera na terra, Pero cuando el reino de los cielos opera aquí en la tierra, ele muda a realidade da terra, Él cambia la realidad de la de tierra acordo com a realidade do céu. y la pone de acuerdo con la realidad del Porque cielo. você não vai ver nenhum querubim tomando remédio para dormir, sofrendo de depressão. Porque tú no vas a ver a ningún querubín tomándose medicinas para dormir o porque sufre de Porque depresión. essa não é a vontade de Deus. Porque esa no es la voluntad de Dios. Meu Deus! Aleluia! Então para de olhar para suas mazelas e achar que essa é a vontade de Deus para você. Entonces, para de mirar para tus miserias y creer que esa es la voluntad de Dios para ti. Eu sei, irmão, tem alguns malucos aí que fica falando que você está passando por isso aí porque Deus está pesando a mão na tua vida. Hermano, yo sé que hay algunos locos por ahí que están diciendo que tú estás pasando por eso porque es la mano de Dios en tu vida. Você acha mesmo que Deus, sendo Pai, tem prazer de ver o seu sofrimento? ¿Realmente crees que Dios, siendo Padre, se agrada en ver que tú sufres? Que conversa doida é essa? ¿Qué conversación es Isso esa? é doutrina de demônio. Eso es doctrina de demonios. Você está passando uma prova, Tú estás pasando una prueba aí alguém olha para você e fala assim, é Deus pesando a mão, hein? y es ahí entonces alguien te mira y dice, ay, es Dios poniendo la mano, ¿eh? Não, isso não é a vontade de Deus. No, eso no es la voluntad de Deus Dios. não tem prazer em pesar a mão sobre nenhum filho. Dios no tiene placer en ponerle mal a ningún hijo. Então a ideia da oração é essa. Trazer a vontade de Deus para a terra. Entonces la intención de la oración es esa, traer la voluntad de Dios a la tierra. E posso falar? Y te puedo decir, De acordo com essas palavras de Jesus, en concordancia con estas palabras de Jesús, nem tudo que acontece na terra é a vontade de Deus. no todo lo que sucede en la tierra es la voluntad de Dios. Ah, então vai ter uma guerra que vai afetar a economia, a fome na Europa. Ah, es que entonces va a haber una guerra que va a afectar a la economía, al hambre, aquí en la Vai ter uns Europa. malucos dizendo que essa é a vontade de Deus. Pero hay unos locos que dicen que esa es la voluntad de Dios. Mas essa não é a vontade de Pero Deus. esa no es la voluntad de Dios. Então você não pode se acomodar. Entonces no te puedes Você não acomodar. pode ficar com essas ideias. No te puedes quedar con esas ideas. Mas para mudar a realidade da terra, Pero para cambiar la realidad de la tierra tem que ter vida de oração e intercessão. hay que haber vida de oración e intercesión. E Jesus nos deu aí toda a estrutura. Y Jesús ya nos ha dado toda la estructura. Então é necessário uma expectativa de que Deus vai fazer algo. Entonces es necesario que haya una expectativa de que Dios va a hacer algo. Qual a sua expectativa quando você vai orar? ¿Y cuál es tu expectativa cuando vas a O orar? problema é que tem gente que já orou tanto e não foi respondido, El problema es que hay tanta gente que ya ha orado tanto y que no ha sido que respondida. quando vai orar, já ora crendo que nada vai acontecer. Que cuando va a orar, ya ora creyendo que nada va a suceder. E ora por pura religiosidade. Y solamente ora por pura religiosidad. Meu Deus! Eita glória! Tem gente que vai orar já sabendo que nada vai acontecer. Hay gente que va a orar y ya sabe que nada va a suceder. Mas de acordo com Jesus é necessário uma expectativa Pero de acuerdo con Jesús es necesario que haya una expectativa. de que algo vai mudar. De que algo va a cambiar. Verso 3, dá-nos o pão nosso de cada dia. Versículo 3. Danos el pan nuestro de cada día. O quarto aspecto da oração que Deus responde El cuarto aspecto de la oración que Dios responde é que a tua oração tem que ter petição. es que en tu oración tiene que haber petición. Aleluia! Não, eu tô rindo porque assim, ó, é que eu não sei aqui, né, na Espanha. Estoy riendo porque es que yo no sé aquí en España, Lá no Brasil, pero allí en Brasil tem uns pregadores que eles romantizam muito o evangelho. hay unos predicadores que romantizan mucho el evangelio. E aí eles estão ensinando assim, você não tem que pedir nada, Entonces ellos enseñan así: tú no tienes que pedir não nada, pede nada, no pidas nada, só adora. solamente adóralo. Mas Jesus falou que a gente tem que pedir, Pero ué. es que Jesús ha dicho que tenemos que pedir. Então não sei, pede ou não pede? Entonces no sé, ¿pido o no pido? Os românticos estão dizendo que não é para pedir, que é só para adorar. Los románticos dicen que no puedo pedir, que solo adoro. Mas o Jesus, que é o meu Messias, está dizendo, pede que você vai receber. Pero Jesús,
cuidado com esse evangelho romântico. Entonces ten mucho cuidado con ese evangelio romántico, Vai te deixar na prova, viu? porque te va a dejar en la prueba. É esse tipo de evangelho que te deixa na prova a vida inteira, na pindaíba, a vida inteira, na dificuldade financeira. Ese tipo de evangelio es el que te deja ahí en la dificultad financiera toda tu vida. Não, eu vou falar em português fluente agora. Eita, Vai firme, pastor, vai firme. vai devagar. Como é que traduz pindaíba? No se puede traducir esa palabra. Só brasileiro mesmo. Existem palavras que não podem ser traduzidas. Existen palabras que no se pueden traducir. Muito cuidado com esse tipo de evangelho que não é evangelho. Ten mucho cuidado con ese tipo de evangelio que no es evangelio. Você não tem que pedir nada para Deus, só adora. No tienes que pedir nada a Dios, solamente Mas adora. Jesus está falando, dá-nos o pão nosso de cada Pero dia. es que Jesús está diciendo, el pan nuestro de cada día, dámelo. Então, o pão que Deus deu ontem não é o mesmo para hoje. Entonces el pan que Dios dio ayer no es el mismo de hoy. Ou seja, você não tem que se contentar com o alimento de ontem. Es decir, no te tienes que contentar con el alimento de ayer. Porque o alimento de hoje é para hoje. Porque el alimento de hoy es para hoy. O que significa que todo dia Deus tem alimento para você. Lo que significa que Dios todos los días tiene alimento para ti. Aleluia. Claro que essa minha fala agora Claro que esta habla que estoy diciendo ahora dá ideia de coisas espirituais, um alimento espiritual. da la idea de que estoy hablando de algo espiritual, no un alimento espiritual. Mas Jesus não está falando de alimento espiritual, não. Pero Jesús no está hablando de alimento espiritual. Jesus está falando de pão literal, Jesús está hablando de pan literal, alimento literal, alimento literal, suprimento literal. sufrimiento E literal. neste ano da providência Y en divina, este año de la eu quero providencia divina, profetizar. Tem alguém aqui que vai crer nessa palavra? hay alguien aquí que va a creer Eu esta quero palabra. profetizar na tua vida que Que neste ano da providência en este divina año de la providencia divina, terá providência diária, providencia divina, provisão diária, provisión diaria, pão diário, pan diario, alimento diário. Você não vai ter que se preocupar. Não precisa se preocupar. Tem pão todo dia. Tem pão todo dia. Hay pan todos los días. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus está nos explicando Jesús nos está explicando que a necessidade que você tem hoje, que la necesidad que tienes hoy, ela pode ser suprida hoje. ella puede ser suplida hoy. Se caso houver uma necessidade amanhã, Si acaso hay una necesidad mañana, Ele vai prover amanhã. Él va a proveer mañana. Ele vai suprir amanhã. Él lo suplirá mañana. E assim é todos os Y dias. así será todo. O problema, irmãos, é que muitos na igreja se acostumaram a viver assim na prova. El problema, hermano, es que muchos en la iglesia se han acostumbrado a vivir así en la prueba. Se esqueceram que tem um Pai no céu que provê todos os dias. Se han olvidado que hay un Padre en el cielo que provee todos los días. Tem graça disponível. Hay gracia disponible. Tem graça Hay disponível. gracia disponible. Tem alimento Hay disponível. alimento disponible. Oh, glória. Verso de número 4 diz: E perdoa-nos os nossos pecados. El versículo 4 dice, y perdónanos nuestros pecados. O quinto aspecto da oração que Deus responde é confissão. El quinto aspecto de la oración que Dios responde es la confesión. Você precisa confessar pecados. Necesitas confesar pecados. É algo que ninguém gosta. Es algo que a nadie le gusta. É algo que a maioria não faz. Es algo que la mayoría no hace. Mas você sabe que quando você não confessa pecados, Pero ¿sabías que cuando no confiesas pecados, você pode
estar adquirindo enfermidades psicossomáticas. Puedes estar adquiriendo enfermedades psicosomáticas. Porque você não está liberando esse jugo, esse peso que está na tua mente todo dia. Porque no estás liberando ese peso y ese yugo que está sobre tu mente todos los días. Por isso Tiago diz que quando nós confessamos pecados, Por eso que Santiago dice que cuando nosotros confesamos pecados, nós somos perdoados somos e perdonados somos curados. y somos curados. O que cura tem a ver com confissão de pecado? Pero ¿qué tiene que ver la cura con confesión de pecado? É porque alguém, pastora, cometeu um pecado Es porque alguien, pastora, cometió un pecado e ele não tem ninguém de confiança que ele pode confessar. y él no tiene a nadie de confianza a la que pueda E confiar. às vezes quando tem, ele não tem coragem. Y a veces cuando hay, él no tiene valentía Aí o de hacerlo. diabo fica todo dia acusando ele. Entonces el diablo se queda todo el día O acusando. problema dessa acusação, El problema de esa acusación, esses pensamentos, el problema de esos vai pensamientos gerando sentimentos. es que va generando unos sentimientos. Só que as emoções, Pero las emociones, elas afetam a nossa carne. ellas afectan a nuestra E carne. aí começamos a produzir Entonces empezamos a producir enfermidades no corpo. enfermedades en el cuerpo. E aí a gente vem com os pastores e diz: me unge, ora por mim, o diabo está furioso. Y entonces venimos a los pastores y decimos, úngeme, ora por mí porque el diablo se ha levantado. Aí você é curado e depois fica doente de novo. Entonces eres curado y te quedas enfermo otra Aí vez. fica curado e fica doente de novo. Eres curado y te quedas enfermo otra vez. Porque não tem a ver com o diabo, Porque no se trata del diablo, tem a ver com confissão de pecados. se trata de la confesión de pecados. Você sabe que esse... Não, vou falar. Não, que essa é uma conversa só para homens. No lo voy a decir porque esta es una conversación solo para hombres. Existe um perfil comportamental do adúltero. Existe un perfil comportamental de un adulto. Adúltero, perdón. Sabia que é possível ¿Sabías que es posible observar um homem se ele está adulterando ou não? observar a un hombre y saber si está adulterando o no? Existe um perfil comportamental Existe un perfil de que comportamiento denuncia se ele é adúltero ou não. que denuncia si esa persona es adúltero o no. São alguns detalles, Son algunos detalles, por isso que eu não vou falar aqui. por eso que no lo voy a decir aquí. Mas numa reunião só para homens, Pero en una reunión solo para nós hombres, vamos fazer uma reunião de confissão. vamos a hacer una reunión de O confesión. adúltero vai confessar, El adúltero va a o confesar, viciado em pornografia vai el confessar, desquiciado en pornografía va a o confesar, beberrão vai confessar, el que bebe se emborracha va a confesar, o ladrão vai el que confessar, es ladrón va a o confesar, homicida vai el que confessar, es homicida va a confesar e você vai viver uma nova vida. y vas a vivir una nueva vida. Porque, homem, Porque, hombre, tô falando para vocês agora, estoy hablando para ustedes ahora. esses pecados não confessados é o que está travando você e a sua família. Esos pecados que no estás confesando es lo que está trabándote a ti y a tu familia. Agora, esposa, não seja neurótica não, tá? Ahora, esposas, no seas neurótica, ¿vale? Porque uma esposa que está vivendo um momento difícil em família pode pensar assim: ah, então é isso, meu marido tá com vida errada aí. Porque una mujer que está pasando por un momento difícil en su matrimonio va a ahí pensar, es dolor. es mi marido que hay un problema Isso ahí. é loucura, para com Eso isso. es locura, ¿vale? No hagas eso. Mas eu estou dizendo, homem, cuide disso. Se você não, assim, ó, não tem ninguém que você possa confessar, se abrir, acha alguém, irmão. Não tem conversa, não tem desculpa. Solo estoy diciendo, Ah, eu confessei para Deus. Não, o Tiago fala que tem que confessar a outra pessoa. Não tem essa conversa também não. solo estoy diciendo, hombre, si no encuentras a alguien que puedas hacer eso, busca a alguien de confianza, hazlo. Porque Santiago dice, hay que confesar, así que no corras, hazlo. A culpa, o sentimento de culpa, ela afeta algumas áreas do seu corpo. El sentimiento de culpa afecta algunas áreas de tu cuerpo. Você sabe, pastora, quando eu vou conversar com alguns homens, ¿Sabes, pastora? Cuando voy a hablar con algunos que eles falam hombres, assim, ó, pastor, ora por mim. ellos dicen a ti, así, pastor, ora por mí. Quem pediu oração para mim ontem, percebeu que eu sempre pergunto por que é. ¿Quién me pidió a mi oración ayer? Tuvo que haber percibido que yo siempre pregunto, ¿por qué es tu oración? Não me peça oração e fala assim, ora pela minha vida. No me pidas nunca oración y me dices así, ora por mi vida. Porque Solo- a vida é muita coisa, né, irmão? Porque la vida es mucha cosa, Eu ¿no? vou orar até espumar a boca, cair o dente. Si es así, no voy a orar hasta que se me caigan los dientes.
qual é o problema de ser específico? Ó, ora pelas minhas finanças, ora pelo meu relacionamento, ora pelo meu filho, ora pelo meu sei lá. Entonces, ¿cuál es el problema en que seas específico? Y me digas, ora por mis finanzas, ora por mi hijo, lo que sea, específico. Aí quando o varão fala assim, a senhora ora pela minha saúde. Entonces, cuando el hombre dice así, pastor, ora por mi salud. Eu falo assim, o que está acontecendo? Yo digo, ¿así qué está pasando? Aí ele vai dar os sintomas e eu pergunto assim, você já foi no médico? Eu trato, mas não sai. Y él va a dar los síntomas y yo le pregunto, ¿pero tú ya has ido al médico? Y él me dice, no, pero yo lo trato, pero es que no se va. Aí pela minha experiência, Entonces, por mi experiencia, eu pergunto assim, yo le pregunto así, o que é a pessoa? entonces, ¿quién es la persona? Quem que é a amante? ¿Quién es la amante? Dá o nome. Dime el nombre. Ou eu digo, O le digo, posso ver seu celular? ¿puedo ver tu teléfono? Posso ver os vídeos que tem aí? ¿Puedo ver los vídeos que hay ahí? Você é viciado em pornografia? ¿Eres viciado en pornografía? Meu Deus. É forte. Outro dia eu estava numa reunião de obreiros. El otro día estaba en una reunión de obreros E eu estava falando coisas de gestão da igreja. y yo estaba hablando cosas sobre la gestión de la Não iglesia. tinha nada que a gente podia falar que era espiritual. No había nada que pudiésemos decir que es espiritual. Mas o Espírito Santo falou assim, ó, tem gente viciada em pornografia aqui. Pero el Espíritu Santo me dijo, si hay alguien viciado en pornografía aquí. Aí eu falei assim, ó, você que está viciado, me procura no final, ou se você não... porque homem é complicado. Se procura no final, aí ninguém vai embora para esperar para ver quem vai conversar com o pastor. Y yo dije, si hay alguien aquí viciado en pornografía, procúrame al final. Porque el hombre es complicado. Siempre que tú dices, búscame al final, es vas a buscar otra cosa para escapar. Como eu sabia que ninguém ia me procurar? Como yo sabía que nadie me iba a buscar, Eu falei assim, ó, essa semana vocês vão lá em casa. yo dije así, esta semana vas a ir a mi casa. 3 obreiros foram lá em casa. 3 obreros fueron a mi casa. E olha só, eles foram em horários que eles, um horário de trabalho, que sabia que não ia chegar lá nem encontrar com outro irmão. Y mira, ellos fueron justamente en un horario de trabajo que sabía que cuando llegasen ahí no se iban a encontrar con otro hermano. O sea, fueron... Um deles estava tomando medicações pesadas por causa de um problema específico. Uno de ellos estaban tomando medicamentos muy fuertes a causa de un problema específico que tenía. Talvez nos seminários de libertação a gente possa falar um pouco sobre isso. A lo mejor en los seminarios de liberación podamos hablar un poquito más sobre esto. Mas eu só peço sabedoria das esposas. Pero yo solo pido sabiduría de las esposas. Não seja neurótica. No seáis neuróticos. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Y no nos dejes caer en tentación, pero líbranos del mal. O sexto aspecto da oração que Deus responde El sexto aspecto de la oración que Dios responde é você confiar na capacidade de Deus de te proteger. es que confíes en la capacidad que Dios tiene de proteger. Se na sua oração tivesse 6 aspectos, Si en tu oración hubiera esos 3 aspectos, 6 aspectos, se na sua oração você cumprir com esses 6 aspectos, si en tu oración cumples con esos 6 aspectos, pode me mandar uma mensagem depois me agradecendo. puedes mandarme un mensaje luego agradeciendo. Porque você vai ter tanto testemunho Porque vas a tener tantos testimonios que já não vai mais caber aqui. que ya no va a caber aquí. Aí quando você olha para essa estrutura e olha para a sua oração que você está batendo até aqui, Entonces cuando tú miras a esta estructura y mira para esa oración que estabas teniendo aquí, tá aí a resposta do porquê as suas orações não eram respondidas. ahí vas a encontrar la respuesta de por qué tus oraciones no estaban siendo respondidas. Porque a oração que o próprio Jesus nos ensinou tem que ter essas 6 pontos. Porque la propia oración que el propio Jesús nos enseñó tiene que haber esos 6 puntos. Tem que ter essa estrutura. Tiene que tener esa estructura. Vamos orar. Fique de pé, em nome de Vamos Jesus. a orar. Mas agora nós não vamos cumprir com esses aspectos. Pero Isso ahora no aqui, vamos a cumplir esos aspectos. essa é a estrutura para você fazer lá na tua casa, Esa es la estructura para hacer en tu casa, na tua vida pessoal, en tu vida personal, no teu devocional. en tu devocional.
O primeiro, El primer, nós vamos cumprir com o primeiro aspecto da oração. vamos a cumplir con el primer aspecto de la A oración. oração que nós vamos fazer aqui, que você vai fazer, La oración que vamos a hacer é uma oração que você precisa reconhecer Deus como Pai. es reconocer a Dios como Padre. Eu conheci o meu pai biológico 5 anos atrás. Yo conocí a mi padre biológico a 5 años atrás. Então, eu cresci Yo crecí com 7 mulheres. con 7 mujeres E eu não tinha conhecido meu pai biológico. y yo no había reconocido a mi padre E biológico. eu cresci com minha mãe dizendo que eu não tinha pai. Y yo crecí con mi madre diciéndome que yo no tenía padre. Quando eu já era adolescente, Pero yo cuando era adolescente, eu sabia que meu pai estava vivo. yo sabía que mi padre estaba vivo. E eu falei, mãe, por que eu não posso conhecer meu Y pai? dije, mamá, ¿por qué no puedo reconocer a mi padre? E ela disse assim, você não precisa de pai. Tú no necesitas de padre. Eu te criei até Yo te aqui. creé hasta aquí. Vou continuar te criando. Yo te voy a seguir Você creando. não precisa de pai. Tú no necesitas de padre. E um dia estudando sobre honra e lealdade. Y un día escuchando sobre honra y lealtad, Porque eu estava prestes a fazer uma viagem para ministrar um seminário sobre honra. mientras yo estaba prestes a realizar un viaje para ministrar sobre honra, E eu percebi na Bíblia yo percibí en la Biblia que os homens que tiveram suas vidas transformadas que los hombres que tuvieron sus vidas transformadas tiveram a bênção do Pai. tuvieron la bendición del Padre. Eu percebi a importância da bênção do Pai sobre o filho. Yo percibí la bendición de un padre sobre sus hijos. E então eu falei, antes de eu viajar, Entonces yo dije, antes de eu viajar, preciso conhecer o meu pai yo biológico. necesito conocer a mi padre biológico. A história é longa, mas eu vou resumir. La historia es larga, pero voy a resumir. Eu simplesmente cheguei na minha mãe e falei, quero conhecer meu pai. Yo dije a mi mamá, yo quiero conocer a mi padre. Então ela armou tudo e eu fui conhecer meu pai. Ella preparó todo y yo conocí a mi padre. O dia que encontrei com meu pai foi na porta de um bar. El día que yo conocí a mi padre fue en la puerta de un bar. Porque foi lá que ele propôs o encontro, no bar. Fue allí que mi padre propuso el encuentro, un bar. Quando eu cheguei lá, ele me perguntou assim, você quer tomar uma pinga? Cuando yo llegué allí me preguntó si yo quería tomar una tequila, Quer tomar uma cerveja? ¿quieres tomarte una cerveza? Eu falei, não, eu tô tranquilo. No, estoy bien. Quando eu sentei para conversar com ele, Cuando yo me senté para conversar con él, eu contei a minha história para ele. conté mi historia para él. Ele falou, meu Deus, eu tenho um filho que é pastor. Dios mío, yo tengo un hijo que es pastor. No início ele não gostou tanto. El inicio no le gustó tanto, Mas quando eu contei a minha história, pero cuando yo le dije mi historia, era possível ver nos seus olhos era posible ver en sus ojos que ele estava orgulhoso de ter um filho. que sus ojos había orgullo en sus ojos. No final da conversa, El final de la conversación, eu disse, pai, yo dije, papá, eu preciso que o Senhor coloque as mãos sobre mim necesito que pongas tus manos sobre mí e me abençoe. y que me bendigas. E ele falou, filho, eu não entendo nada de igreja. Hijo, yo no entiendo nada de iglesia. O que eu entendo é disso aqui, bar, cachaça. Lo que yo entiendo es esto, bar, bebidas. Eu não tenho vida religiosa. Yo no tengo una vida religiosa. Eu disse, pai, não precisa entender nada. Y yo dije, papá, tú no necesitas conocer Só nada. coloca as mãos sobre mim Solo ponga tus manos en e mí diga, Deus te abençoe. y diga, Dios te bendiga. E diga, eu te abençoo. Dios te bendiga. Você está autorizado a prosperar. Estás autorizado a prosperar. Eu tive que falar várias vezes, repetir várias vezes. Yo tuve que hablar y decir varias veces A oração que meu pai fez por mim. la oración que mi padre hizo por mí. Depois daquele dia, Después de aquel día, o meu relacionamento com Deus mi relación con Dios mudou completamente. cambió totalmente. Porque eu ressignifiquei a figura do pai. Porque yo recibí la figura del Padre. O que eu estou te falando nessa hora? Y yo que lo que estoy diciendo en esta hora, Você precisa olhar a Deus não só como Deus Todo-Poderoso, tú no necesitas solo orar a Dios como un Dios todopoderoso. Deus dos exércitos, El Dios de los Deus ejércitos, da guerra, el Dios de la Deus guerra, da provisão. el Dios de la provisión. Mas antes de tudo isso, Pero antes de todo tem eso, que olhar para Ele como Pai. tienes que mirarlo como Padre. Porque Jesus falou, Porque Jesús dijo, quando você for orar, cuando orares, a primeira coisa que você vai falar é Pai. la primera cosa que dijeron va a ser Padre. Então a primeira chave e a fundamental da oração La primera clave de la oración é reconhecer Deus como Pai. es reconocer a Dios como Padre. Então agora, Ahora, nesta oração, en esta oración, nós vamos ressignificar, vamos a resignificar sem nenhuma técnica humana, ninguna técnica humana, sem nenhuma técnica especializada, ninguna técnica especializada, apenas com oração, apenas una oración. do seu jeito. De tu manera, Você vai falar sinceramente, vas a hablar sinceramente, dizendo, Pai, diciendo, papá, eu preciso de Ti. necesito de ti. Eu sou filho, Yo soy eu sou hijo, filha, yo soy hija, eu te peço, yo te pido, eu preciso, yo necesito, eu quero. yo quiero, Você vai orar, y tú vas a orar só que em um aspecto diferente. en un aspecto diferente,
seu coração. Ponga las manos en tu E corazón comece a orar. y empieza a orar. Olhe, 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 olhe. Abre a sua boca e fale com o Pai. Habla tu boca y habla con tu Padre. Fale com Ele, fale com Ele. Habla con Él, habla con Él. Fale com Ele, pelo amor de Deus. Você tem pai! Você tem pai! Você tem pai! Tú tienes un Padre. Tú tienes un Padre. O pai está na casa! O pai está na casa! O pai chegou! El Padre llegó. Ele está na casa! Él está en la casa. Vamos! Ouve Ele! Ouve, 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 ouve! E mostra o nome dele! O mês passado eu estava na cidade de Ipatinga El mes pasado estaba en la ciudad de Ipatinga. e eu estava no hotel. Estaba en el hotel Eu tive uma experiência muito forte lá. y tuve una experiencia muy fuerte. A camareira La camarera de habitación bateu lá na porta e perguntou se queria arrumação. golpeó en la puerta y dijo que quería arreglar. Eu disse que não precisava porque eu tinha entrado naquele dia, No necesitaba porque había llegado en aquel día. mas eu só queria trocar a toalha. Pero yo quería poner solo la toalla. Aí eu disse, enquanto você troca a toalha, eu vou lá na recepção pegar um café. Mientras tú cambias las toallas, yo voy a la recepción a coger un café. Quando eu voltei, Cuando yo volví com o café na mão, con el café en las manos, eu cruzei caminho com ela. crucé el camino con ella. Quando entrei no quarto, Cuando yo entré o en la Espírito habitación, Santo falou, volta. el Espíritu Santo me dijo, vuelve. E aí eu chamei aquela mulher Y yo la llamé e eu tive uma visão. y tuve una visión. E o Espírito Santo havia me mostrado Y el Espíritu Santo me había enseñado que muitas bênçãos estavam retidas que sobre muchas ela. bendiciones estaban retenidas sobre ella. Mas ela não estava tendo acesso, Pero ella no tenía acceso porque ela não estava reconhecendo Deus como Pai. porque ella no reconocía a Dios como Padre. E o problema disso, Y el problema de eso, ela precisava liberar perdão para o Pai ella biológico. necesitaba liberar perdón por su padre biológico. E aí quando eu comecei a falar isso, ela começou a chorar. Cuando yo empecé a hablar, ella empezó a llorar. E ela confirmou Y ella que confirmó o pai biológico dela que su padre biológico tinha feito muitas coisas ruins. había realizado muchas cosas malas.
eu disse, procure o teu pai enquanto é tempo. Y yo le dije, busca a tu padre mientras hay tiempo. Libera perdão para ele. Libera perdón para él. Mesmo que ele não mereça. Mismo que no merezca. Não tem a ver com o que ele fez. No tiene que ver lo que hizo. O que Deus está falando tem a ver com você. Lo que Dios está hablando es lo que tiene contigo. E sinto da parte do Eterno Y yo siento de la parte de Dios que algumas poucas pessoas aqui agora pocas personas aquí ahora que precisam passar pelo mesmo que processo. necesitan pasar por el mismo proceso. Procurar um pai biológico Buscar un padre biológico para liberar perdão para ele. para liberar perdón para él. Ou até mesmo pedir perdão. O hasta mismo pedir perdón. Eu estou te dando essa direção. Yo te estoy dando esta dirección. Procure o teu pai enquanto é tempo. Busque tu padre mientras hay tiempo. Peça perdão a ele ou libere perdão a ele. Pida perdón a él o libere perdón a él. E quando você fizer isso, Cuando tú hagas eso, você vai perceber o quanto a sua vida vai mudar. vas a percibir cuánto tu vida va a cambiar. Mas principalmente como o seu relacionamento com Deus vai Y mudar. principalmente como tu relación con Dios va a cambiar. E para aqueles que precisam passar por esse processo, Y para aquellos que necesitan pasar por ese proceso, eu sei, não é fácil. yo sé que no es fácil. Talvez alguém aqui foi extremamente ferida Para pelo pai. alguien que fue totalmente herida por alguien, por su padre. Mas acredite, esse processo vai te curar. Pero crean que ese proceso te curará. Não tem a ver se ele merece ou não. No hay que ver si él merece o no merece. A graça de Deus está disponível a todos. La gracia de Dios está disponible aquí ahora. E você precisa experimentar essa graça. Y tú necesitas experimentar esa gracia. Graça do que, pastor? ¿Qué gracia, pastor? Graça para perdoar. Gracia para perdonar. E graça para pedir perdão. Y gracia para pedir perdón. Procure o seu pai o mais rápido possível. Busque tu padre el más rápido posible. Depois você pode procurar os pastores e testemunhar. Después puede buscar a los pastores y testimoniar. Testificar. Você vai me mandar mensagem ainda. Tú me enviarás mensaje, pastor. Acende a luz. Enciende las luces. Pode sentar, pode sentar. Podéis sentar.